sexta-feira, eu estava nessa tarde pensando num texto que está na Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, no versículo 4. Quando São João, escrevendo para a igreja, ele dizia: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Foi uma afirmação feita pelo apóstolo do amor, nos dando uma convicção de que nós somos vitoriosos, somos vencedores, porque nós cremos nesse Jesus. Quando ele mesmo responde aqui, dizendo assim: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, todo aquele que coloca a sua fé, a sua confiança em Jesus, é uma pessoa vitoriosa, vencedora. Ela pode estar passando por momentos de dificuldades, enfrentando lutas, obstáculos na sua caminhada, mas o fato dela crer nesse Jesus a leva a perseverar, a não desistir, a não desanimar. E o final dessa sua fé, dessa sua perseverança, é a vitória. E ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, a nossa fé colocada na pessoa bendita do nosso Salvador. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, no capítulo 10, no versículo 17, falando que essa fé que nós colocamos em Jesus, essa fé na palavra de Deus, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha, não existe outro meio da pessoa adquirir fé, a não ser através da palavra de Deus. Porque é ela que gera fé no nosso coração. É a palavra de Deus que cria alicerces na nossa construção espiritual. É nessa palavra que nós colocamos a nossa confiança. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Essa palavra que é um escudo para todos aqueles que nela confiam. Essa palavra que nunca volta vazia. Ela sempre, quando ela é pregada, ela entra no coração do homem e faz a obra, faz aquilo que Deus determina. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E outra coisa, toda pessoa que confia nesse Jesus, pela fé, há uma afirmação já lá no Velho Testamento, quando diz que o justo viverá da fé. E também o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, quando ele diz ali em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que nós vivemos pela fé, o justo viverá da fé. As pessoas naturais, que não conhecem a palavra de Deus, ela traz dentro do seu coração a incredulidade, ou traz aquela fé natural que o ser humano tem, mas é uma fé que não tem raiz,
É diferente da fé da pessoa que confia em Jesus. Porque a sua fé, ela é baseada, ela é edificada na palavra de Deus. E a palavra de Deus permanece para sempre. A erva nasce no campo, cresce, dá sua flor, mas ela seca e o fogo queima. Ou seja, todo homem é como a erva. O homem passa, mas a palavra do Senhor permanece para toda a eternidade. Então essa palavra, a palavra de Deus, é que nos dá vitória, né? E nós sabemos que só agradamos a Deus através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o justo viverá da fé. A nossa vida é uma vida de fé na palavra de Deus. E esta fé é que incomoda o diabo. Esta fé que incomoda Satanás. Quando o próprio Jesus fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Jesus estava fazendo menção ao ladrão, ao diabo, aquele que vem para roubar a nossa vida, a nossa alma, que vem para roubar a nossa saúde, vem para roubar a nossa alegria. Por isso que Jesus fala, ele vem para matar, roubar e destruir. E o que o diabo quer é destruir a nossa fé. O que o diabo quer é matar a nossa confiança em Deus. É por isso que a Bíblia fala, vigiai. Não deis lugar ao diabo. São Pedro fala, o diabo, vosso adversário, ele anda como leão, bramando ao derredor, procurando a quem possa roubar, matar, destruir. Então, o tentador, a antiga serpente, o diabo, que a Bíblia menciona que ruge ao nosso derredor, como leão. Ou seja, querendo destruir o que é a nossa fé em Deus, destruir a nossa confiança em Deus. É por esse motivo que muitas pessoas, quando estão passando por dificuldades, o diabo lança seu dardo inflamado. Olha, o que está adiantando você confiar em Deus? Olha o que você está passando. Deus não existe. Deus não se importa com você. Mas são dardos inflamados do maligno, tentando destruir a sua fé. Não adianta orar. Para que orar? Deus não vai te ouvir mesmo. Então são os dardos inflamados do maligno tentando roubar a nossa fé, destruir a nossa fé em Deus. E é nessa hora que nós devemos entender, se o diabo está furioso, se o diabo está tentando de todas as formas nos esfriar, é sinal de que ele está percebendo, ele sabe que a bênção de Deus está bem perto de nós, que a nossa vitória está chegando. Então aí ele vem tentar roubar, tentar destruir a nossa fé, tentar matar a nossa confiança em Deus. Mas aí que existe a diferença, a perseverança. A pessoa não desanimar, não se esfriar, insistir. Porque uma coisa é certa, quando Jesus fala, batei, batei e a porta abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Então, é não dar lugar ao diabo, não ficar ouvindo os ataques, as mentiras do diabo. Eva perdeu a bênção, Adão perdeu a bênção no Éden, porque deu ouvido ao diabo. Então a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando roubar a sua fé, destruir a sua confiança em Deus. Não adianta orar. Para que orar? Por que jejuar? Por que ler a Bíblia? Não adianta ler. Porque ele quer destruir a sua fé. Ele sabe que se você ler a palavra, você vai ter uma fé mais forte. Ele sabe que se você continuar orando, o Espírito Santo vai estar te fortalecendo. Ele sabe se você estiver jejuando,
buscando a Deus, você estará firme na rocha e ele não terá força, não terá poder contra você. Então o diabo, ele procura todos os meios roubar a nossa fé. Muitas vezes acontece escândalo, mau testemunho de um crente, mau testemunho de uma outra pessoa de fé. Ó, tá vendo? Olha, ó, o que fulano fez. Mas uma coisa é certa, a nossa fé não está no homem. A nossa fé está na pessoa bendita de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o poderoso. É Ele quem cura. É Ele quem liberta. É Ele quem transforma. É Ele que faz milagres. É Ele que faz a maravilha. E a nossa fé está em Jesus. Nossa confiança está nele. É o mesmo Jesus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós olhamos a palavra de Deus. Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, levantava os caídos, consolava os corações, fazia discípulos, perdoava pecados. Os séculos se passaram e Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo, Ele não mudou e Ele está no céu à direita do Pai, mas nessa noite Ele está aqui, está ao seu lado, está nesse lugar. Ele está aqui. Essa é a nossa fé, que Jesus está, porque Ele prometeu, Ele falou na sua palavra: eu estarei convosco todos os dias. Então nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Mas não podemos esquecer que nós temos um adversário, que é Satanás, que é o diabo. E o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E ele tem se levantado com fúria. Veja o ódio disseminado. Nações se guerreando. O desamor. Filhos contra pai, pai contra filho. É as pessoas se esfriando no amor, se esfriando na fé. É as drogas. É a criminalidade. É o roubo. É o desamor. É a mentira. Porque o diabo se levantou com fúria. Mas uma coisa é certa: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, desde o momento em que nós colocamos a nossa fé nesse Jesus, Ele entrou no nosso coração, nós nos tornamos mais do que vencedores. Nos tornamos vitoriosos. Pode até ser que você tenha chorado, esteja passando por momentos de dor, passando pelo vale da sombra da morte, problemas se levantando, surgindo, mas uma coisa é certa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus é a estrela resplandecente da manhã. É Ele que é a estrela, é o sol que está brilhando, as trevas já estão passando, a luz vai brilhar como o sol do meio-dia para você. Então, meu querido, minha querida, somos chamados para ser vencedores, porque cremos nesse Jesus. O que não pode acontecer é nós deixarmos o diabo roubar a nossa fé. Vamos nos lembrar de um exemplo na palavra de Deus. Um homem forte, que no seu nascimento recebeu uma promessa. Deus estaria com ele. Fez um voto de ser nazireu. Seus pais fizeram um voto de ser nazireu. Ser consagrado ao Senhor. Não beber bebida forte. Não cortar o cabelo. Enquanto manteve essa fé, essa obediência, vencia batalhas extraordinárias. Numa certa ocasião, 1000 soldados do inimigo prenderam ele, e ele, com a queixada de um jegue, a queixada de um jumento, ele venceu 1000 homens. Uma grande vitória, um grande livramento para Israel.
mas foi dando lado para o diabo. No lugar de procurar uma esposa no meio do seu povo, foi buscar uma esposa no meio dos inimigos. E acabou se esfriando na fé, se envolvendo com mulheres estranhas. Daqui a pouquinho, o diabo roubou o seu segredo, cortaram o seu cabelo e ele foi dominado pelos inimigos. Ora, nós não podemos perder esse mistério da fé. Não devemos abrir mão, não trocar por nada, mas manter uma fé viva em Jesus. Olha o final. Cegaram Sansão, terminou lá sendo zombado, escravo dos filisteus. Sorte que na última hora ele se arrepende, sua força volta, ele destrói o templo do deus Dagon, e na sua morte ele matou mais inimigos do que na sua vida. Mas se arrependeu, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que tem misericórdia. Quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa. Quando uma pessoa erra, mas ela se arrepende, Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus é bom. Mas veja bem, Sansão perdeu a bênção, o diabo roubou dele a sua fé, por desobediência. Por isso, guarde a sua fé, cerque com oração, com a palavra de Deus, não troque por nada. O diabo pode usar muitas pessoas para tentar te esfriar, preparar laços para você, para te afastar da presença de Deus. Mas mantenha os olhos em Jesus, olha para Jesus, assim como Pedro andando no mar da Galileia, andando sobre as águas do mar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando deixou de olhar para Jesus, ele se afundou. Então, olhando para esse exemplo, devemos saber, eu devo olhar para Jesus, confiar em Jesus. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, porque os meus olhos vão estar contemplando Jesus. Ele é meu mestre, Ele é o meu alvo, Ele é o meu Deus, é Ele que eu sirvo, é Ele que eu estou seguindo. E nessa noite Ele está aqui para nos abençoar, para tocar na nossa vida. E nós vamos fazer hoje oração com imposição de mãos, fazendo aquilo que está escrito na carta de São Tiago, para ungir os enfermos com óleo. E a oração da fé, olha bem, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então vamos agora nos levantar, nos prepararmos, porque Deus vai fazer uma grande obra neste lugar, nessa noite. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus bem forte, bem bonito. Glória a Deus. Bendito.